Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a aula de número 13. Iremos falar sobre temperatura e suas unidades de medida. Quando se fala das unidades de medida de temperatura, as unidades de medidas elas são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida irão seguir um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama SI. A partir das unidades padrões estabelecidas pelo sistema internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. O sistema internacional vai adotar a unidade Kelvin, por exemplo, como padrão para grandeza temperatura. Essa unidade ela é muito utilizada em experimentos laboratoriais, mas no dia a dia a maioria dos países utiliza a unidade graus Celsius, que é derivada da unidade Kelvin. Bom, e eu agora quero falar dos medidores de temperatura e, é claro, as aplicações industriais. A importância ali dos medidores de temperatura existe principalmente as categorias de medidores de temperatura, como termômetros de dilatação, termopares, por exemplo, que vai ser um método que não existe um contato para medir a temperatura. O termômetro, na realidade, é um dos medidores de temperatura mais comum usado na temperatura corporal e possui uma grande importância para remediar possíveis doenças. Da mesma forma, na indústria, essa medição garante maior controle sobre todo o processo. Dessa maneira, permite assegurar, por exemplo, segurança aos trabalhadores e boa performance das reações que implicam, na realidade, em uma maior produtividade. E quando se fala também importância dos medidores de temperatura na indústria, nesse sentido aí, como os processos industriais, eles são constituídos por uma série de tubulações e também de equipamentos, o uso de instrumentos para aferir suas temperaturas localmente vai ser de extrema importância. E é claro que existem diversos tipos de instrumentos e cada um possui uma aplicação diferente dentro e fora da indústria. Existem diversas classificações que vão agrupar os medidores de temperaturas, como, por exemplo, o revestimento de vidro, do metal ou do plástico. E aí, uma das classificações que está de acordo com o meio de atuação, como, por exemplo, se é possível medir com ou sem contato com o meio reacional. Isso aí, dependendo da temperatura local e também do pH. Quando eu falo do pH, eu estou falando do potencial hidrogênico que existe em outros locais. Os métodos, justamente para essa expansão dos materiais que são internos, a gente vai ter a dilatação, que é térmica, ou seja, por contato direto, são os mais comuns, como o termômetro, que é utilizado para medir ali a temperatura corporal. Também vão estar ali presentes na escala laboratorial para medição de temperatura em uma reação química, geralmente, é claro que com revestimento de vidro, que pode ser mais viável economicamente. Geralmente, o líquido que é interno, que a gente tem nos termômetros, vai ser o mercúrio, em função das suas especificações de dilatação térmica. Mesmo usando ali metais sólidos, como o caso de termômetros bimetálicos, esses metais eles são imersos em um fluido, sendo ele líquido ou gasoso. E aí, dessa forma, vai ser possível
evitar diferenças na temperatura ambiente. Além disso, é claro, quando se fala das categorias de medidores de temperatura, existem métodos sem contato, que são importantes para medir a temperatura em locais pouco acessíveis na planta ou com temperaturas extremamente altas. Quando eu estou falando desses métodos sem contato, como nós passamos por essa pandemia e ainda estamos um pouco nessa pandemia, é claro que você, quando vai em um supermercado ou em um shopping, existiam justamente esses termômetros. Exemplos deles, no caso, são equipamentos, moinhos, ou prensas, ou tanques, refratários, entre outros, que, nesses casos, irão utilizar sensores de radiação, como os espectrômetros. Quando se fala ali de termômetros de dilatação, olha só, essa categoria de instrumento de medição de temperatura se baseia no comportamento de substâncias em diferentes estados físicos. Essas substâncias, é claro, irão variar o seu volume conforme aumenta a sua temperatura. Coloque aí na telinha para que a gente possa observar bem legal. Olha só como estão reorganizadas as moléculas no caso do sólido. Se a temperatura aumenta, as moléculas, é claro, elas irão variar o seu comportamento, assim também no caso do gasoso. E aí, esses termômetros que são industriais, eles são mais arcaicos, por não apresentarem uma precisão tão elevada. De maneira geral, o funcionamento de tais medidores ele pode ocorrer através de três formas. Uma delas é por meio da expansão de líquidos, que se baseia na hipótese teórica de que a variação do volume ocorre de maneira diretamente proporcional à variação de temperatura. Esses aí apresentam como uma de suas desvantagens a impossibilidade de automatizar e também realizar uma leitura contínua. Contudo, dentre suas vantagens estão a sua portabilidade e independência de equipamentos auxiliares, bem como o seu baixo custo. E quando se fala desses termômetros de dilatação, há também os termômetros cujo funcionamento se dá através da expansão de um gás. Por fim, temos os termômetros bimetálicos, que se baseiam no princípio das diferentes proporções às quais diferentes metais se dilatam conforme são ali aquecidos. E aí, dessa forma, a união entre esses metais distintos permite a elaboração de um controlador elétrico, o qual possui uma boa resistência térmica e é usualmente encontrado em fornos. Bora agora falar dos termopares. Os termopares também são instrumentos de medição por contato direto, ou seja, elétrico que esteja sendo ali direto. Consiste em dois fios condutores metálicos, que podem ser metais puros ou ligas homogêneas. Esses fios aí, galerinha, eles são soldados em uma das pontas, onde se tem a junta quente e o local de medição. Por outro lado, a outra extremidade que está conectada ao instrumento de indicador de uma força eletromotriz indica ADDP, que é uma diferença de potencial, ou seja, esse assunto você vai ver um pouco mais lá na frente. E essa extremidade, na verdade, é a junta fria. Bom, bora falar do espectrômetro. Quando se fala dos espectrômetros, na realidade são sensores de radiação, que podem ser usados para medições de temperatura, é claro, sem o contato direto. São instrumentos que são portáteis para medição pontual ou para fornecer um sinal contínuo. Quando se fala dos espectrômetros, existem algumas condições que possibilitam a utilização dos espectrômetros, ou seja, temperaturas elevadas e fisicamente inacessíveis. E o objeto, na verdade, ele precisa estar em movimento. Por exemplo, rodar ou vibrar e sofrer rápidas mudanças de temperatura, como é o caso da fundição. Além disso,
a medição por radiação, ela vai ocorrer geralmente quando se requer medidas de temperatura ao longo da superfície. Quando se fala do espectrômetro, nesse contexto aí, uma utilização interessante é na medição, é claro, sem o contato, que vai ocorrer em indústrias onde o contato com o medidor, ele pode, na realidade, contaminar o produto. E lá na indústria de alimentos e também farmacêuticas, por exemplo, onde ainda existe um rigor quanto à contaminação devido ao contato que esteja direto com a pele ou se não a ingestão de produtos, essas indústrias, elas podem recorrer a esse tipo de instrumento de medição. Bom, hoje eu falei aqui da temperatura e as suas unidades de medida e alguns equipamentos para aferir a temperatura, tanto corporal quanto nas indústrias. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.